Bom dia a todos. Espero que vocês estejam bem. Pois então, hoje a gente vai falar, foi me dada a missão da gente falar um pouco do impacto do exercício físico no tratamento do câncer. Exercício físico, para contextualizar vocês, tá? Ah, mas não é atividade física? Sim, é atividade física. Atividade física é o nome que a gente dá para qualquer coisa que nos tire do basal, nos tire do gasto energético que a gente está fazendo agora. Por exemplo, vocês sentados, e tudo que eu faço com o intuito de movimento e que gera um gasto energético é a atividade física. Só que exercício físico é uma dessas coisas que está dentro desse grande grupo. Exercício físico é uma prática estruturada de atividade física. Então, quando eu me referir a exercício físico, vocês vão se dar conta que a gente está falando de um programa, de uma intervenção estruturada. Não é simplesmente levantar da cadeira, dar 2 voltas na quadra e voltar aqui e sentar. A gente está falando de uma estrutura que segue algumas regras e alguns princípios. Vou contar um segredo para vocês. Todas as apresentações geralmente começam assim. A gente introduz o tema, a gente desenvolve, a gente chega na conclusão e a gente dá uma mensagem final. Pois bem, hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou começar pela mensagem final e depois a gente vai construir, e eu vou pedir para vocês sempre duvidarem de mim. Olhou o que eu estou apresentando no quadro, duvida do que eu estou falando. É esse exercício que a gente vai fazer, tá? Qual é a mensagem que eu quero passar para vocês hoje? Pessoal, exercício não é lazer no tratamento oncológico. Exercício não é simplesmente eu pegar e recomendar o meu paciente, olha, tu tá meio estressado hoje, quem sabe tu não vai lá fazer uma atividade física, um exercício para desopilar, para tu se sentir bem, para tu ficar melhor. Não é assim que funciona. Até porque quando a gente faz isso, a gente tira a necessidade de se exercitar e de se manter fisicamente ativo. A gente cria uma história de que o paciente, olha, quando ele tiver a fim de fazer, ele vai lá e faz. Mas não, pessoal, exercício é tratamento para o câncer. E hoje eu vou trazer essas evidências aqui, que eu já falei para vocês, duvidem de mim, para a gente poder construir essa ideia nova de que exercício, sim, é tratamento para o câncer de mama. Vamos lá. Uma coisa importante que eu costumo dizer é o seguinte, prescrição de exercício também não é bagunça. Não é vamos fazer exercício? Vamos. Vai lá na academia, como vocês já devem ter ido, e faz as famosas 3 séries de 15. Já fizeram isso, Foram na academia, olha lá, pega o pezinho, 1, 2, e assim vai indo até fazer uma série, descansa, faz a próxima. Na verdade, não, pessoal. A gente tem todo um princípio por trás da prescrição de exercício e na área oncológica, esse exercício ele segue princípios metodológicos de prescrição e objetivos específicos. Vamos lá. Quando a gente está falando da fase de pre-rehabilitation, o que é a fase de pre-rehabilitation? É o pré-cirúrgico. O que o exercício tem como princípio e como objetivo? A gente trabalha com o tal do fit for surgery, então a gente quer tornar o paciente melhor para a cirurgia, que ele chegue na cirurgia capaz de se recuperar mais rapidamente e melhor após o procedimento cirúrgico e que isso vai tornar o paciente com menos complicações pós-cirúrgicas e menor tempo de internação. Então, o princípio do exercício nessa fase pré-cirúrgica atende essas necessidades. Quando eu estou falando durante o tratamento oncológico, o exercício tem outro objetivo. Qual é? Reduzir os sintomas, reduzir os eventos adversos e principalmente o quê? Preservar a fisiologia do paciente. O que isso quer dizer? Pessoal, eu não tenho por objetivo aqui formar um atleta olímpico. Exercício não é para formar um atleta olímpico aqui nessa fase do tratamento. O objetivo é o quê? É manutenção, é evitar o impacto do tratamento ativo para o câncer de mama. Então, eu quero evitar o impacto da quimioterapia, eu quero evitar o impacto da radioterapia, eu quero evitar o impacto da hormonioterapia, eu quero fazer, de alguma forma, com que esse paciente consiga tolerar melhor esse tratamento, preservando o sistema fisiológico. Depois disso, a gente tem uma fase que é a de rehab. O que é a fase do rehab? É basicamente eu conseguir agora reabilitar o meu paciente que teve o diagnóstico de câncer de mama, essa mulher, para ela recuperar a fisiologia que ela teve impactada durante o tratamento primário. Ao mesmo tempo, eu quero trazer de volta essa pessoa para ela se reinserir na sociedade, nas suas atividades da vida diária, no seu comportamento social cotidiano. E, por fim, eu também quero reduzir os sintomas que são remanescentes do tratamento primário.
fadiga, né, entre os cansaço, melhorar a vitalidade desse paciente e outras questões que a gente vai discutir aqui hoje. Então, a lógica do exercício, pessoal, aqui, dentro do contexto da oncologia, ela segue mais ou menos esses princípios que foram lá estabelecidos já no passado, com o objetivo final do quê? Melhorar e preservar a qualidade de vida dessa paciente. Pois bem, vou passar em cada um deles aqui, a gente vai discutir algumas coisas. Quando a gente fala do rehab, que eu falei para vocês, o pre-rehabilitation específico, né? Eu tenho por objetivo reduzir o tempo de internação no hospital e reduzir o número de complicações. Olha só essa evidência aqui, que legal. Esse estudo foi publicado no BMJ, para quem não sabe, o British Medical Journal, tá? Um jornal super importante na área médica, e foi publicado recentemente, esse ano saiu. O que ele nos mostra? Ele é uma revisão sistemática que tenta identificar quais são as melhores intervenções para reduzir complicações pós-cirúrgicas e para reduzir o tempo de internação hospitalar. O que ela nos mostra? Pasmem, olha que novidade. Exercício e nutrição são as melhores intervenções que eu tenho para o paciente pré-cirúrgico para reduzir as complicações pós-cirúrgicas e para reduzir o tempo de internação. Nossa, Pedro, que novidade absurda que tu está trazendo aqui hoje. Né? Parece que eu estou aqui criando a roda junto com vocês, mas não é. Olha só, a gente tem aqui evidência mostrando que exercício e nutrição são as melhores intervenções para fazer isso. Ah, mas Pedro, esse trabalho não é só na área da oncologia. É verdade. Esse trabalho são em estudos cirúrgicos, principalmente, tá? 45% da amostra desses estudos aqui eram com cirurgias oncológicas. Então, a gente consegue já ter uma noção de que pode sim ter uma translação desse conhecimento e dessa evidência para a área da oncologia. Pois bem, e na área oncológica, Pedro, tem alguma coisa? Nós temos 2 trabalhos em andamento, tá? Um liderado pelo meu colaborador internacional, Faival Singh, e o outro coordenado pela minha aluna de mestrado, Natália. Então, aqui nesses 2 trabalhos, a gente vai focar exatamente no pre-rehabilitation na área oncológica. E, não vou mentir para vocês, temos que esperar os resultados para a gente saber, de fato, o que a gente consegue ver com exercício nesses 2 estudos aqui. Um focado no tempo de estadia pós-cirúrgico e o outro focado nos benefícios em capacidade funcional, composição corporal, sintomas, qualidade de vida, etc, etc. Então, ainda não temos resultados, espero que no futuro eu consiga trazer isso para vocês. Mas o que a gente tem na literatura quando a gente diz de exercício pré-habilitação, ou pré-cirúrgico? A gente tem, principalmente, evidências em gastrointestinal, pulmão, ginecológico, geniturinário e mama. Mama muito pouco ainda. As evidências são interessantes, mas ainda faltam informações. Faltam informações do quê? Outros tipos de câncer, a gente não sabe muito bem se o exercício funciona ainda para esses outros públicos. A gente tem um trabalho em andamento agora com tumores cerebrais. Vamos ver se a gente consegue trazer uma evidência nova a respeito disso. A gente não sabe ainda os mecanismos do efeito do exercício no tumor. A gente não sabe ainda, necessariamente, como é que o exercício atua nessa questão do tumor. E terceiro ali, a gente não sabe a dosagem de exercício, quanto que eu preciso fazer de exercício para ter esse benefício, e os mecanismos ainda por trás disso. Então essas são umas dúvidas que a gente tem. Eu trouxe aqui para vocês 2 evidências específicas no câncer de mama. O que a gente sabe com exercício antes da cirurgia da mastectomia no câncer? Olha só, esse estudo aqui é liderado pelo grupo da Jennifer Ligbel, tá? Uma pesquisadora muito forte nessa área oncológica e principalmente de mama. E eles pegaram aqui 50 pacientes e colocaram cada um em um grupo diferente. Um grupo fazia o tal do exercício, e o outro fazia o tal do Mind Body. O que é o Mind Body? Né? São estratégias de meditação, de valorização da vida, de utilizar livros e ensinamentos para melhorar a passagem e a trajetória daquela paciente ao longo do tratamento. Então, relaxamento, pensamento positivo, apoio familiar e suporte clínico. O que elas encontraram aqui? A intervenção durou em média de 28 dias, 29 dias aproximadamente. Então, são pessoas que faziam 220 minutos de atividade semanal durante 28 dias aí, 4 semanas, tá? É pouco, né? Não é muita coisa, mas é o tempo que a gente tem. Do diagnóstico do câncer de mama até a cirurgia, a gente sabe que é muito curtinho o intervalo. Então, qualquer coisa é bem-vinda. O que elas mostram aqui? Os resultados eram principalmente focados no tumor. Pois bem, com esse estudo muito pequeno, muito piloto ainda,
não foi possível ver se de fato o exercício modulava esse tumor ou afetava esse tumor diretamente. Mas o que elas encontraram, né, é que pelo menos o grupo que fez exercício teve uma mudança muito interessante em 18 diferentes processos ligados ao sistema imunológico. Então, há boatos, parece, duvidem de mim, parece que o exercício, ele de alguma forma, ele consegue melhorar a prontidão do nosso sistema imunológico. Parece que esse sistema está mais alerta para lidar com as adversidades do câncer. Tá bem? Então, a gente ainda não tem uma mudança e uma alteração direta no tumor ou na fisiologia desse tumor, mas a gente sabe que o sistema imunológico tem, sim, alguma mudança interessante para quem faz exercício. O grupo controle, o MindBody ali, não teve essa mudança, tá bem? O segundo benefício aqui que a gente encontrou é na capacidade funcional dessas pacientes. Parece que quando eu faço exercício, a capacidade funcional é preservada. Então, essas mulheres passam pela cirurgia, elas começam a fazer exercício antes, elas avaliam antes da cirurgia, elas melhoram, elas preservam, e depois da cirurgia eu ainda consigo ter uma manutenção dessa capacidade funcional. Legal, né? Isso é importante. Já no grupo MindBody, a gente costuma ver que existe uma certa tendência à redução da capacidade física após a cirurgia. A gente sabe que tem um impacto fisiológico que isso pode acarretar em mudanças para o paciente. Legal, né? Duvidaram de mim, né? Espero que sim. Continuem duvidando. Agora a gente vai para o período que a gente fala durante o tratamento oncológico, durante ou após o tratamento primário aqui, e eu estou trazendo aqui as evidências dos nossos últimos consensos na área. Eles foram publicados ali mais ou menos em 2019 e 2010, tá? E eles mostram aonde que a gente tem as maiores e mais fortes evidências do exercício para cada um dos específicos desfechos que são importantes para o paciente oncológico. Vamos ver o que a gente já sabe com certeza, né, sobre o exercício. A gente sabe que é seguro. Opa, fazer exercício durante o tratamento oncológico é seguro. Posso fazer. A gente melhora o VO2, capacidade cardiorrespiratória. Legal, tem uma evidência forte já para isso, que fazer exercício faz isso. Força, eu melhoro a força desse paciente, a força muscular, a capacidade que o sistema neuromuscular desse paciente tem de mandar informação para os membros. E eu consigo fazer força. Loucura, isso é muito importante. Composição corporal, melhora do sistema músculo-esquelético, redução da gordura corporal e alguns, a gente ainda não tem uma evidência muito boa em saúde óssea, mas pelo menos a composição desse músculo e desse paciente a gente consegue melhorar. Capacidade funcional, qualidade de vida, fadiga, ansiedade e depressão. Então a gente já tem evidência mostrando que exercício, de maneira forte, consegue mexer nesses desfechos. O que a gente não sabe ainda? Sono. Será que exercício melhora a qualidade do sono? Eu tenho a suposição que sim, mas a gente ainda não tem evidência forte para isso. Duvidem. Cardiotoxicidade, ainda não tem evidência forte. Cardiotoxicidade, neuropatia periférica, não. Cognição, quedas, náusea, dor. Função sexual, a gente tem algumas evidências surgindo nos últimos anos, mas que não faz parte desse consenso porque foi publicado em 2019. E tolerância ao tratamento, a gente ainda também não tem uma evidência muito bem estruturada. Então, tudo isso aqui é o que a gente já sabe sobre exercício. Vamos para o câncer de mama. O que a gente tem de evidência? Vamos começar com um estudo nosso aqui que a gente fez na área de composição corporal. Tá? O que a gente fez aqui? A gente fez uma revisão da literatura toda do câncer de mama, tentando entender quais eram as melhores intervenções para melhorar o músculo e reduzir a gordura desse paciente oncológico. O que a gente consegue ver aqui? A gente consegue ver que para fat mass, né, a massa gorda, fazer exercício e nutrição, de novo, pasmem, olha só que absurdo, exercício e nutrição de novo surgindo aqui. É bom para reduzir a gordura corporal. Se eu cuidar da minha alimentação e se eu melhorar a minha prática de exercício, eu consigo ter efeito nisso. O que eu gostaria que vocês olhassem é que durante o tratamento primário, lá em cima do tratamento primário, o efeito é atenuado, né? Por quê? Porque esse paciente está durante o tratamento primário. Então, ele tem um efeito fisiológico de várias drogas simultâneas. Então, é difícil a gente fazer modificações nesses parâmetros, mas que a gente tende à manutenção, que é exatamente o efeito e o objetivo do exercício naquela fase. Já quando termina o tratamento primário,
a gente já consegue ver um efeito um pouquinho melhor. Legal. Então, se eu fizer restrição calórica aqui para pacientes com mais peso, obesidade, geralmente a gente tem um efeito de 4 kg de redução. Agora, se eu combinar o exercício com a restrição calórica, também esse efeito começa a ser até melhor. Se eu vou para a massa muscular aqui embaixo, não tem muita discussão. Se eu quero melhorar a massa muscular, é exercício de força, é exercício anabólico. A gente tem que estimular a força desses pacientes. Ah, mas Pedro, tu tá falando então que eu preciso botar o meu paciente a fazer um crossfit, um treinamento funcional, né? Não, eu não tô falando. Eu tô falando de coisas muito simples. É levantar peso, pessoal. É ir numa academia com um profissional especializado e capaz de tratar de um paciente oncológico, que vai fazer o quê? Um programa de exercício básico. Vai fazer exercícios para membros superiores, inferiores, vai trabalhar com exercício aeróbio quando for indicado, mas para melhorar a massa muscular, não tem discussão. Exercício anabólico, treinamento de força, tá bem? Então essa evidência aqui foi bem interessante porque a gente está mostrando onde que eu tenho que ir quando eu quero atingir um determinado objetivo. Se eu quero melhorar, reduzir massa gorda, não tem muito erro, é nutrição e exercício. Se eu quero melhorar a massa muscular, até o momento que a gente sabe que é exercício de força. É esse que precisa ser feito. Próximo estudo que eu quero mostrar para vocês é um estudo clássico na área do Exercise Oncology. O que é essa área? O que esse cara aqui é? Esse cara, eu vou falar o nome dele porque ele vai ser importante para nós daqui a pouco. Esse cara se chama de Cary Cornea. Cary Cornea é um pesquisador canadense, tá? Ele é considerado o que a gente chama do pai do Exercise Oncology, tá? Esse cara aqui é um dos caras mais importantes para o desenvolvimento da área. A gente já vai ver porque no fim ele aparece de novo. Mas esse cara aqui, aproveitando o gancho das colegas que falaram sobre comportamento antes, esse cara aqui, ele está na área do que a gente chama de Behavior Scientist, tá? O que é um Behavior Scientist? São pessoas que estudam como é que a gente consegue mudar o comportamento humano. São pessoas que usam do exercício, da psicologia e de outros aspectos e intervenções para tentar modificar o comportamento humano. Olha como isso é importante, porque tudo diz respeito a comportamento e a estilo de vida. O que esse cara fez aqui? 2007, tá? 2007, estou trazendo uma coisa de 20 anos atrás quase. Esse cara fez um trial aqui que comparou diferentes tipos de exercício em pacientes que estavam durante o tratamento adjuvante para o câncer de mama. Tá? Então lá, um grupo fazia força, um grupo fazia o aeróbio e o outro grupo não fazia exercício físico, é o que a gente chama de usual care, né? Ou standard care. São pessoas que vão passar pelo tratamento, não necessariamente fazendo essas intervenções. O que ele nos mostra aqui? Olha só, de novo, pasmem. Se eu fizer força, eu melhoro a massa magra, muito mais que o aeróbio, muito mais que o controle. Se eu fizer exercício, eu preservo a gordura corporal. Eu não consigo reduzir porque eu estou em tratamento adjuvante, mas o grupo controle, pessoal, ele tende a subir mais. Força. Quero ganhar força, treinamento de força. Quero ganhar condicionamento cardiorrespiratório, aeróbio. Não estou falando nenhum rocket science aqui, a gente não está falando de construir um foguete, né? A gente está falando de coisas que a gente já espera. E fadiga, olha só, tanto o exercício de força quanto aeróbio tendem a melhorar, a reduzir a fadiga, já enquanto o controle tende a ficar ruim como está. Então, duvidem de mim, nenhuma novidade. Aquilo ali foi em tratamento adjuvante. Mas, Pedro, neoadjuvante também tem evidência? Tem evidência também no neoadjuvante. O que o exercício pode fazer durante o período neoadjuvante no tratamento? Esse estudo aqui, então, pegou, né, o estudo da Karin Steindorf, tá, um grupo lá europeu bem forte na área também, pegou e randomizou 180 participantes ali em 3 grupos. Força, aeróbio, controle. Tá? Características importantes dessa amostra, então, receptor hormonal positivo, HER2 negativo, 40% da amostra, triplo negativo era 35% da amostra. O tratamento neoadjuvante envolvia principalmente o quê? Taxanos, antraciclinas e derivados da platina. Então, só para contextualizar, para vocês saberem quem são esses pacientes. O que eles mostram aqui? Olha só de novo. Se eu fizer treinamento de força, eu preservo a força.
Agora o aeróbio perde força, o controle perde força. Então, força, treinamento de força. Condicionamento cardiorrespiratório. Onde é que eu perco menos? É fazendo aeróbio, tá? Por quê? Porque no neoadjuvante, no contexto neoadjuvante, pessoal, a tendência é piorar, e muito. Não é se manter essas coisas. Então, fazer o exercício preserva a minha capacidade fisiológica. Agora, duvidem de mim de novo, mas o que eles mostraram alguns efeitos potenciais interessantes, tá? Lembrando, contexto neoadjuvante, então, químio primeiro e depois cirurgia, tá? O que a gente está vendo aqui? Exercício levou a uma potencial redução do tamanho do tumor, mas isso foi só principalmente no grupo com hormônio positivo. Diferença no risco de 2 vezes, 2,4 vezes. Mas o intervalo de confiança é bem alto. Mas mesmo assim, cautela. Exercício levou a um potencial aumento da resposta patológica completa, principalmente no grupo hormônio positivo. 3 vezes mais. Mas, de novo, olha com cautela, intervalo de confiança. Lembrem do professor de bioestatística de vocês. Né? Tá bem grande. Mas, mesmo assim, olha com cautela, interessante. Exercício reduziu o risco de descontinuação da quimioterapia. 2 vezes mais. Opa! Intervalo interessante. Mas, duvidem de mim. Exercício aumentou a intensidade de dose relativa da quimioterapia. Então, os pacientes conseguiram tolerar mais o tratamento. Tendência também, intervalo alto, porque tem pouca gente nesses grupos aqui, mas temos alguns indicativos interessantes aqui que o exercício pro tratamento também pode ser uma terapia sinérgica, né? Pode melhorar o delivery, pode melhorar a resposta ao tratamento. Mas, duvidem de mim, olhem com cautela. Pedro, tu falou então adjuvante, neoadjuvante, e agora tem... Quem já terminou o tratamento primário também? Pô, tem. Que loucura, né? Também tem. O que a gente está mostrando aqui? 2 estudos, né, específicos, um publicado no New England, o outro publicado no JAMA. Ruim, né? Não acreditem nessas bobagens aí. Olha só. Estudo publicado desse grupo aqui da Catherine Schmitz. Catherine Schmitz, o Kerry Cornea que eu mencionei para vocês é o pai. A Catherine Schmitz é a mãe, tá? Uma das principais pesquisadoras na área do exercício em paciente oncológico. O que ela nos mostra? Um dos sintomas mais preocupantes durante e pós-tratamento primário, linfedema, né? Todo mundo está preocupado com esse negócio, tanto durante quanto depois. O que ela mostra é o seguinte, quem está em risco para desenvolver linfedema pode fazer exercício de força? Isso aqui era um tabu, há pouco tempo atrás. Todo mundo diz o quê? Deus o livre a paciente pegar um pezinho com a mão. Sacola de mercado, nem pensar. Não pode carregar peso. Onde é que já se viu? Pode dar problema. O que ela mostra aqui? Exercício de força, tá? 80 por grupo, mais ou menos, aqui nesse estudo. Mostra que quem fez exercício reduziu o risco de linfedema. Ou seja, mensurado principalmente por mais de 5% no inchaço no braço, volume de água, né, mensurado. E tanto um quanto também teve uma tendência naquele que é avaliado pelo clínico, pelo critério do clínico. Então, eu fazer exercício parece que eu tenho uma tendência a reduzir o risco de ter inchaço no braço. Legal. Tá, e Pedro, e para quem tem já o linfedema, o que a gente tem de evidência? Olha só que legal, fazer exercício de força, eu reduzo a exacerbação do linfedema. Que loucura! Então eu consigo ter um efeito benéfico com exercício em quem tem linfedema? Consigo também. Evidência também, 80 e poucos por grupo aqui, bem interessante. E a gente também tem uma tendência também, uma redução da gravidade dos sintomas das participantes que fizeram força. Duvidem de mim. Mantenham-se duvidando. Né? Não vamos perder. Então, isso aqui é em pacientes pós-tratamento primário. Tá, mas agora, Pedro, paliativo. Pacientes com metástase. Pode fazer exercício? Não. Tu chama a polícia, vamos chamar aqui, vamos ter uma intervenção, porque o que o Pedro está falando é tudo um absurdo. Né? Olha só que loucura. Esse paper aqui foi publicado, então, no Nature Medicine, tá? Recentemente, saiu ano passado esse paper. O que ele mostra? Eles pegaram 357 pacientes com câncer de mama e metástase. Então, quem são esse grupo aqui? Então, principalmente pacientes que tiveram reincidência, 65% da amostra. E principalmente onde que era metástase? Óssea, principalmente.
né? Quase 70% da amostra tinha metástase óssea e também poderia ter pulmão e fígado. Não era apenas um site de metástase, poderiam ser multisites, né? 178 num grupo, 179 no outro. Um grupo fazia exercício 2 vezes por semana, 2 séries de 8 a 12 repetições, de 70% a 85% do RM. Para quem não está habituado, um RM é a medida de força máxima. Então, elas trabalhavam perto do máximo. 85% da força máxima para cada exercício. Que isso? Não está errado? Não. É aquilo ali mesmo que está escrito. E depois ainda faziam aeróbio contínuo e faziam o que vocês gostam tanto, que é o HIIT, né? O High Intensity Interval Training. Corre, para. Faziam isso também. Que loucura. Tá, mas Pedro, só um pouquinho. Metástase óssea? Fez exercício? Pode? Pode fazer? Olha só, pessoal, a gente já tem instruções científicas baseadas em estudos que quem tem metástase óssea pode fazer exercício. Mas, claro, o exercício tem que ser adaptado. Então, dependendo da localização dessa metástase, o exercício ele vai ser adaptado. Eu vou priorizar alguns movimentos ao invés de outros. Pode, então? Pode. O que tem de benefício nisso aqui? Olha só. Isso aqui são os domínios da qualidade de vida, tá? Lembre-se, qual é o objetivo do tratamento paliativo, né? É manter a qualidade de vida do paciente dentro de uma margem boa de sobrevida. Né? Olha só, o grupo escuro é o grupo controle, tá? Quem não fez exercício. O grupo... eu sou daltônico, desculpa. Deve ser isso aqui, deve ser roxo, azul. Roxo, aceito. O grupo mais claro. Os benefícios que eles encontraram na qualidade de vida em todos os domínios, eles ultrapassam o grupo controle. Pô, importante, né? Depois ali embaixo, fadiga. Benefícios na fadiga. Olha só o escuro ali, que é o grupo controle, o quão pequeno é o benefício. Mas agora quem fez exercício, olha só esse benefício absurdo. É muita coisa, né? É muito bom, é muito importante para o paciente isso. Mas, de novo, não acredita em mim. E as outras medidas que a gente já conhece? Força ou capacidade cardiorrespiratória aqui. Melhorou no grupo exercício. Melhorou meu condicionamento cardiorrespiratório, né? Para todo mundo já tem uma ideia de condicionamento cardiorrespiratório ser associado à sobrevida, né? Daqui a pouco eu vou mostrar mais um estudo que mostra isso. E detalhe, pessoal, uma coisa bem interessante, tá? A nível de atividade física diário, atividade vigorosa. O grupo que fez exercício, pessoal, conseguiu ter uma manutenção nas suas atividades da vida diária, enquanto o grupo controle perdeu a capacidade de fazer atividades físicas de alta intensidade durante o dia. Tá, mas o que tá falando então que a pessoa estava correndo uma maratona? Não. Eu estou falando daquelas atividades em que necessitam um deslocamento mais abrupto do paciente. Então, por exemplo, o paciente está em casa, ele usa um reloginho e a gente mede o deslocamento dele dentro das atividades da vida diária. Se o paciente daqui a pouco precisava reagir a uma situação da vida, por exemplo, vai cair um prato, o que o paciente faz? Né? Rápido, deslocamento rápido. Mas se o paciente perdeu essa capacidade, vocês começam a ver que ele perde a mobilidade durante o dia. O que a gente está mostrando aqui? Exercício preserva isso no paciente. A gente consegue manter ele ativo no seu cotidiano. Legal, né? Muita coisa. No final das contas, o que a gente está buscando? E eu digo a gente, nós como profissionais multi-interdisciplinares, o que a gente está buscando? A gente está buscando sobrevivência. A gente está pensando em formas e estratégias para aumentar a sobrevida desse paciente oncológico, principalmente de mama, ao longo da trajetória do tratamento. O que a gente sabe sobre isso? Primeiro ponto. Eu estava mostrando várias coisas para vocês com força e condicionamento cardiorrespiratório. E vocês vão me dizer, isso aí não é nem importante, Pedro. Isso não serve para nada. Né? Olha só. Estudo nosso publicado pelo meu grande amigo Francesco Bettariga, publicado no British Journal of Sports Medicine, um dos principais jornais da área de exercício. O que nos mostra? Quem tem maior força muscular e quem tem maior capacidade cardiorrespiratória reduz a chance de mortalidade por todas as causas em 30% e quase em 45%. Quem é mais forte?
quem é mais hábil, quem é mais ativo, quem tem o fitness melhor, sobrevive mais ao tratamento e pós-tratamento. Então, tudo isso que eu estou mostrando para vocês é para caminhar aqui e mostrar, olha, se eu for mais ativo, se eu for melhor fisicamente, eu também consigo viver mais. Duvidem de mim. De novo, duvidem. Lembrem desse cara aqui que eu falei para vocês? Lá em 2014... Opa, tem alguma coisa se mexendo. Tem, voltou. Lá em 2014, esse cara aqui, eu mostrei esse estudo para vocês, e o que ele fez em 2014? Ele pegou e acompanhou essas mulheres dessa amostra por mais 8 anos. 8 anos de acompanhamento. E vamos ver o que vai acontecer com essas pessoas. O que ele mostra aqui? Ele mostra uma tendência de sobrevivência maior de quem fez exercício e também um risco menor de reincidência de quem fez exercício. Isso é lá em 2014, pessoal. Então já tinha alguns sinais, claro que esse estudo não foi desenvolvido para isso, mas a gente já tem alguns sinais que se eu fizer exercício, eu tenho uma tendência a sobreviver mais. E que eu também tenho um risco menor de ter um novo câncer. Opa, interessante isso aí. Guardem essa informação. Por quê? Porque agora eu vou trazer a cereja do bolo para vocês que todo mundo sempre quer ouvir. Olha só. Ano passado, esse ano, né, especificamente, foi publicado o maior estudo da área, que é o estudo Challenge. De novo, a gente tem o nosso amigo Kerry Cornier aqui fazendo isso. Esse estudo não é no câncer de mama. Não é no câncer de mama. Mas o que eles fizeram aqui? Esse estudo tem um acompanhamento de quase 20 anos de duração. É um estudo sensacional, publicado no New England. Então, de novo, não acreditem em mim, mas está aqui no New England. E eles fizeram o quê? Eles randomizaram 890 pacientes com câncer de cólon, né? Então, pacientes que tinham ressecção completa de adenocarcinoma de cólon, 3 ou 2 de alto risco, porque esses aqui tinham alto risco de recorrência. Então, eles pegaram e separaram em 2 grupos. Um grupo fazia exercício e o outro grupo recebia materiais de como se manter fisicamente ativo. O grupo exercício, olha que interessante, ele tinha, não era uma estrutura de exercício propriamente dita, mas sim uma recomendação, e junto ao acompanhamento supervisionado, de aumentar o nível de atividade física em 10 METs. Então vejam bem, não é só simplesmente fazer o exercício, é mudar o comportamento. Essas pessoas aqui tinham que subir o comportamento em 10 METs. O que isso quer dizer? Que elas tinham que começar a adicionar na semana delas 2 horas e meia de caminhada rápida por semana, pelo menos. Isso durante 3 anos, fazendo isso. Então tem que mudar o comportamento. Não tem como fazer isso 3 anos e não ter mudado o comportamento. Tem que mudar. E o outro grupo não fazia absolutamente nada, recebia os materiais. O que a gente está mostrando nesse estudo aqui? De novo, não acredita em mim, olha os dados. A gente está mostrando uma diferença em quem faz exercício para quem não fez, de 6 pontos percentuais na sobrevida livre da doença. 6 pontos percentuais nisso. A gente está mostrando que quem fez exercício versus quem não fez, aumentou a sobrevida em 7 pontos percentuais. Ah, Pedro, eu não sou muito bom de matemática. Eu preciso ver alguma coisa melhor. Tá bom. O que isso quer dizer? A cada 16 pessoas que faziam exercício, uma pessoa foi prevenida de ter uma reincidência ou um novo câncer. Cada 16 que faz exercício, uma acaba reduzindo a sua chance e previne de ter um novo câncer. A cada 14 pessoas que fizeram exercício, o exercício salvou uma do óbito. Pô, não acreditem em mim. Não acreditem. Se mantenham céticos. É bom isso aqui? Não, horrível, né? Puxa vida, que absurdo. Como é que o exercício só salvou uma entre 14 e uma, né? Mas olha só, se a gente comparar o exercício com todas as terapias que foram testadas nos últimos anos para os diferentes tipos de tratamento, para os diferentes tipos de diagnóstico, a gente vê que o resultado do exercício, que é 7% em 8 anos, parece ser muito melhor que vários tratamentos que foram testados de maneira experimental. O que isso significa? Significa que eu tenho que usar o tratamento e o exercício junto. Não dá para eu fazer só exercício sem tratamento e não dá para fazer só o tratamento sem exercício. Pessoal, exercício é tratamento. Ele não é só lazer.
A gente tem que fomentar, a gente tem que incentivar, a gente tem que promover hábitos saudáveis de saúde que envolvem nutrição, que envolvem exercício e atividade física. Porque isso sim vai mudar a trajetória desse paciente com câncer de mama pós-diagnóstico, tá? Então, o que eu queria trazer para vocês era isso. Gostaria de agradecer o meu grupo de pesquisa, né? Sem eles não é possível fazer tudo isso. Gostaria de agradecer também os nossos colaboradores institucionais, interinstitucionais, nacionais, internacionais, porque também sem eles a gente não faz pesquisa. Muito obrigado pelo tempo de vocês.